Aqui no Portal Irati, a presença de Emerson Bacil. Aliás, já quero agradecer pela receptividade da reportagem do Portal Irati, aqui na sua residência, Emerson Bacil, na localidade de São Mateus do Sul. Emerson Bacil, advogado de formação, empresário do ramo de comunicação, né? Proprietário da Rádio Cultura Sul FM de São Mateus do Sul e ex-deputado estadual. Primeiramente, Bacil, mais uma vez agradecemos pela recepção, a nossa pessoa, a nossa família aqui na sua casa, na sua família e, claro, pela nossa passagem aqui. É muito importante que você possa dar um alô para quem nos acompanha via Portal Irati, na região de Irati, em todo o nosso município. E já vou dizendo que para quem ainda porventura não conhece o Emerson Bacil, pode ouvi-lo inclusive na programação de sábado na Rádio Najuá, mas o Bacil, com propriedade, já estará falando isso aí. Emerson, seja bem-vindo, tudo bem? Olha, Mesquita, a satisfação recebê-lo aqui, você e sua família, aqui na nossa residência, portas abertas sempre, recebendo você e também o Portal Irati, que traz sempre uma informação precisa para toda a nossa região. Então quero te cumprimentar, te parabenizar pelo trabalho, pelo profissionalismo e agradecer a oportunidade de podermos estar falando com Irati e toda a nossa região, porque é a nossa região, não é somente minha, sua, mas é a nossa, onde nós vivemos, convivemos, trabalhamos e defendemos ela sempre que necessário. Eu sou advogado, como bem falou, também estou fazendo programas aos finais de semana na Rádio Super Najuá às 10 horas da manhã, na Cidadão FM de Malé e na Cultura Só FM de São Mateus do Sul, a nossa rádio aqui tão querida, e assim nós conseguimos abranger praticamente toda a região que nos ouve aos sábados, levando informação, trazendo entretenimento, trazendo aquilo que as pessoas querem ouvir. E hoje não é só no rádio, é no trabalho, é no trator, é na colheitadeira, é no carro, é no trabalho, é no celular, mas ainda muita gente traz a audiência através daquele radinho de pilha. Mas esse é o convencional, mas a tecnologia trouxe várias outras oportunidades para a gente fortalecer a audiência aqui na nossa região. Pois é, a tecnologia veio, Bacil, mas o radinho, né, o rádio tradicional, aquele, e nós temos testemunhado isso, lá no galpão de fumo, na propriedade rural, na área urbana também, aquele radinho de pilha ainda existe, né? E isso faz com que o rádio continue sendo muito forte, uma mídia muito forte e que não vai acabar. Isso era uma proposta quando veio a TV, que o rádio iria diminuir a audiência. Não diminuiu. Quando surgiu a internet, da mesma forma, disseram que o rádio perderia audiência, não perdeu. Depois veio as redes sociais e tudo mais, mas o rádio se mantém forte e se mantém estável, e há já algumas pesquisas mostrando que a audiência ela aumentou. E no carro, 80% das pessoas ouvem rádio. Claro que todas as plataformas são importantes, e quando você vai para a rede social, vai para um site ou para uma plataforma igual do Portal Irati, você sabe e confia, né, na informação e na credibilidade. Isso que o rádio e o Portal Irati trazem para você. E hoje a gente está aqui para falar disso também, para falar de trabalho, falar de futuro e falar um pouco de quem é Emerson Bacil. Sem dúvida. Emerson Bacil foi deputado estadual. E Emerson Bacil, podemos assim dizer, é pré-candidato a deputado estadual. Estamos ainda no mês de dezembro, até meia-noite, né? 2026 é um ano que vem aí muito desafiador. Teremos eleições para a escolha do novo presidente da República, de senadores, deputados federais, estaduais e governadores, né? E essa é a pergunta que não pode calar, né? Emerson Bacil, portanto, é ou não é pré-candidato a deputado estadual? Olha, nós fizemos um trabalho importante. Em 2018, descrente, nós conquistamos uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E provamos que a nossa região pode ter um representante nato que abastece no posto de combustível daqui, que faz compra, que consulta, que tem seus filhos na escola. Está na barbearia.
Exatamente, apesar de ter pouco cabelo, mas a gente precisa, né, aparar o cabelo também, o que tem. E defender. Alguns deputados, por não fazerem a defesa que é necessária para as pessoas que trabalham e produzem na nossa região, tentam compensar com investimentos que são dos próprios impostos das pessoas que trabalham. E aí acabam trazendo como se fosse algo realmente importante. Claro que é, mas isso é obrigação. Agora, a diferença está naquilo que o seu representante defende. E é isso que eu sempre tentei mostrar, Mesquita. Apesar de fazer grandes defesas, quando conquistamos os royalties, 600 milhões de reais, quando fizemos um requerimento para trazer o IML para Irati, vai se tornar realidade através daquele requerimento nosso em 2019, que buscamos projeto, recurso, espaço, parcerias, assim como nós destravamos o novo hospital em São Mateus do Sul, quando tivemos dando a ordem de serviço com o governo do estado na PR-364, quando estivemos lá para votar a favor da rodovia da 364 até Rebouças. Enfim, são situações de defesa, assim como defendemos a cadeia produtiva da erva mate, defendemos o manejo do pinheiro, ou seja, o corte consciente para as pequenas propriedades poderem fazer algo e ter renda e recurso, com o Alqueire 2, que está lá centenas de pinheiros sem fazer nada, fazer o corte de algum outro para poder reformar o paiol, dar de presente para fazer o filho fazer a sua casa. Quando nós defendemos sozinhos em 2019, 2020, 2021 a fumicultura na Assembleia Legislativa, fomos o primeiro a falar com propriedade, até porque eu cresci plantando fumo e tenho o maior orgulho. Quando eu fiz o primeiro pronunciamento em 2019 na Assembleia em favor do fumicultor, pelo menos 5 deputados me esperavam ao descer do plenário dizendo que não era para fazer isso, que eu poderia me queimar. E eu já logo apresentei minhas mãos e mostrei que não tinha queimado minhas mãos, que eu tinha trabalhado no fumo e estava lá para defender quem eu conhecia. Não adiantava eu falar daquilo que eu não conheço, mas defender a nossa gente, defender o Paraná e defender a nossa região, eu estava lá para isso. Quando começamos a questionar o porquê não faziam instalação de energia elétrica em áreas de 3 módulos ou 30 mil metros, hoje, com muito sacrifício, está tendo a liberação das prefeituras, mas foi um trabalho que eu fiz com audiência pública, situações de aumento do prazo do exame da anemia, estávamos batalhando com relação ao mormo, alteração da piracema, antecipando o mês para que o carnaval pudesse ser liberada a pesca como turismo aqui na nossa região, até porque todo mundo que mora aqui sabe que a desova começa em outubro e não em novembro. Conquistamos por 3 dias, o Ministério Público foi lá e derrubou essa medida junto com a Secretaria da Agricultura do Paraná. São defesas de pessoas, de gente que produz e que quer um amanhã melhor. Então, eu acredito que eu fiz e ficou marcado esse trabalho nosso, não pelos recursos, até porque nós conquistamos, mas principalmente pela defesa, porque nós nos identificamos. Eu preciso entender o que a pessoa lá na estufa, lá numa estufa de morango, numa estufa de fumo, lá num tanque de pesca, numa propriedade distante, quer e espera de um representante. Se eu conseguir entender isso e conseguir repassar para que a gente faça a defesa, para que se crie política pública, para que não sejam penalizados, criminalizados. Eu conheço a história de um senhor de 75 anos que eu, ao passar em frente à delegacia, ele saindo, chorando, me abordou e disse: Emerson, aos 75 anos da minha vida, é a primeira vez que eu entro na delegacia. E sabe por quê, Bacilo? Eu falei: não, porque eu cortei um pé de pinheiro próximo à minha casa que estava com risco de cair. Estou sendo processado, vou ter que pagar a cesta básica e estarei provavelmente no rol dos culpados. Para uma pessoa que trabalhou a vida inteira, isso é algo muito sério e que a gente precisa rever. Precisa transformar isso em amor, do jeito que os nossos avós foram e fizeram com o pinheiro, ou seja, proteger para crescer e poder ter renda daquilo. Não como hoje, que não se tem nada e não se deixa crescer nada. Eu falo com propriedade, todo mundo corta um pinheirinho
e isso virou praxe, porque não serve para mais nada produtivo como era com os nossos pais e com os nossos avós. Então, entender a realidade e fazer a defesa, isso eu sempre disse que deve ser prioridade. Estamos conversando com Emerson Bacil, aqui direto de São Mateus do Sul. Emerson Bacil, advogado de formação, empresário do ramo da comunicação, proprietário da Rádio Cultura Sul, aqui de São Mateus do Sul, e ex-deputado estadual e, como ele já mesmo mencionou, pré-candidato a deputado estadual. Sim. Várias pesquisas têm apontado Sérgio Moro como hoje vencedor das eleições ao Palácio Iguaçu, ou seja, como o futuro governador do estado do Paraná. Como é que você vê essas pesquisas? Como é que você vê o nome do senador Sérgio Moro, né? Com grandes possibilidades de ganhar aí o governo do estado do Paraná, até pela sua ligação muito forte, muito próxima ao senador Sérgio Moro, Emerson. Olha, existem muitas especulações, enquetes e pesquisas, e esse ano que nós estamos ainda em 2025, as pesquisas elas são feitas e divulgadas, né? Claro, com algumas regras, divulgando a fonte, a data, o período, a quantia, a percentagem de erro, mas todas as pesquisas, não se passou nenhuma que mostrou diferente, colocaram sim Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, com grande vantagem à frente do segundo colocado para o próximo governo do estado, ou seja, e ele, aqui em São Mateus, no evento de mais de 500 pessoas, ele afirmou que é pré-candidato ao governo do estado, assim como a pré-candidata a Senado também, a Cristina Greme. Estava aqui também a sua esposa, a deputada, e também pré-candidata a deputada federal para o Paraná, a Rosângela Moura. Estava aqui a prefeita Elizabeth, e nós, com várias pessoas, lideranças de mais de 25 municípios, mais de 40 vereadores, buscando um trabalho diferente. Eu tive uma conversa muito importante, até porque somos do mesmo partido, União Brasil. Eu venho lá da época do PSL, me elegi no PSL em 2018, e aí mudou para a União Brasil, o PFL e o PSL União Brasil, agora é a União Progressista, junto com o PP. E uma conversa que eu estive franca com a assessoria e também com o senador Sérgio Moro, eu entendi que realmente ele está preparado, porque nós temos que ter muita força para enfrentar o sistema, um sistema que está querendo coibir a liberdade de expressão, querendo cada vez mais aumentar impostos. O que é certo, o que é convencional, o que sempre foi princípios e o que foi sempre repassado pelos nossos avós e pelos nossos pais, de uma hora para outra começou a se tornar errado. É aquela velha história, o poste começou a mijar no cachorro. Então, nós temos que ter esse lado conservador para não nos perdermos no caminho. Mas enfrentando o sistema, enfrentando a corrupção, como o Sérgio Moro já demonstrou, e também buscando fazer o certo. Eu me identifiquei muito com o trabalho dele e vejo que a melhor alternativa está no trabalho que ele apresentou até o momento. E nós, por estarmos aí nesse diálogo próximo, já na eleição dele, de 22 no Senado, nós já tivemos esse trabalho de trazer ele aqui, tivemos em Bituva, Irati, Rio Azul e São Mateus, a gente que organizou essa agenda para ele, e vamos estar juntos em 2026, dialogando e ouvindo. Acho que uma oportunidade única para a nossa região, não ter atravessadores politiqueiros, aqueles políticos de palanque que falam, mas quando desce esquece o que falaram. Nós temos que ter o compromisso de, quando falar, buscar de forma técnica e responsável as soluções, ou ver as soluções para depois nós apresentarmos à população. A população está farta daqueles defensores que sobem ao palanque e depois não acontece nada, né? Recurso tem. Eu lembro que em 2019, Mesquita,
eram 54 bilhões a arrecadação anual do Estado. A LDO agora apresentou, em 2026, será de 81, salvo engano, 81 bilhões. Ou seja, são quase 30 bilhões a mais em 6 anos. Quase dobrou, né? Exatamente. Isso mostra que tem recurso, que o Paraná está entre um dos melhores do Brasil. Mas aí vem o que o senador Sérgio Moro falou. Nós não precisamos nós não precisamos estar acima da média. Nós temos que ser o melhor estado do Brasil. E aí que vem toda a situação para a gente começar a fazer essa defesa em todas as áreas. Da segurança, da anticorrupção, da agricultura, do empresário, do empreendedor, do jovem, do universitário, da melhor idade. O Paraná, por si só, ele já anda e caminha. Se a gente fortalecer políticas públicas de desenvolvimento, infraestrutura, de dar condições, cada vez mais desburocratizar, nós seremos sim o melhor estado do Brasil. Somente acima da média nós podemos já estar, mas ser o melhor ainda nós vamos buscar isso juntos. Então é nesse sentido que eu vejo o preparo do senador Sérgio Moro, vejo a necessidade e a falta que o nosso trabalho faz na Assembleia Legislativa em defesa da nossa região, porque vi alguns deputados falarem em defesa do fumicultor, mas quando foi provar, Mesquita, que estava em defesa do fumicultor, votou contra a compra do fumo no Paiol, ou se isentou de votar. Que coragem é essa de vir falar como líder para os fumicultores na região e quando vai mostrar a sua representatividade, a sua liderança lá na Assembleia, na hora do voto, se isenta do voto. Nós estamos cansados de isentões, nós estamos cansados de discursos que só servem para a plateia, mas não resolve aonde as coisas acontecem, que é lá na Assembleia Legislativa, é lá no Centro Cívico, que é pensado e aí trabalhado e decidido, mas tem que ser para o bem das pessoas, não pode ser para um grupo ou para o interesse próprio. Aí as coisas não acontecem, e se não acontece, ou elas ficam estagnadas ou pioram. É verdade. Bom, já temos aí quase 18 minutos de vídeo, iríamos fazer 10. Foi, estendeu já. Vai ter que editar esse vídeo. E assunto não faltaria, né? Pautas não faltariam para a gente debater aqui no Portal Irati. Mas estaremos juntos aí também na sequência, com mais entrevistas, né, com mais possibilidades da gente debater publicamente a questão política do Brasil, do Paraná, da região, e especialmente o ano que vem, que é um ano aí de eleição e de muitas definições. Quero agradecer mais uma vez pela hospitalidade, Bacil, de receber aqui o Portal Irati, e aproveite essa oportunidade mais uma vez para desejar aí, claro, um feliz ano novo para a população de Irati, Portal Irati, que é o portal mais visto no município de Irati, e isso nos enche de satisfação, de orgulho, de um bom orgulho, né? De apresentar também o teu nome, o teu trabalho aqui, direto de São Mateus do Sul. E com certeza nos veremos aí mais para frente, né, com mais pautas importantes. Por gentileza, Bacil, fique à vontade. Então, rapidamente, eu quero agradecer a você que ficou até agora assistindo este vídeo. Muito obrigado, demonstra que você tem interesse na região, nas pautas, e é isso que você tem que fazer, principalmente em 2026, porque quando a gente se isenta de ouvir falar e discutir de política, alguém decide por nós, e se decide errado, você não pode questionar ou falar nada. Vai vir aí uma nova tributação, principalmente para aqueles autônomos, vai piorar, porque vai ser cobrado na fonte os valores, vai alterar a questão dos tributos e dos impostos federais, preste atenção nisso, e a tendência é aumentar. E quem decide são os políticos. Se aumentou, são os políticos. Se diminuiu, são os políticos também, porque eles decidem não só isso, mas eles decidem uma grande boa parte do que acontece no nosso cotidiano, porque é reflexo
vai refletir na sua vida. Se te sobra mais dinheiro, se te sobra mais, se te sobra menos, se você tem condição de comprar, se você está certo, se você está errado. Quem delimita muita coisa são os políticos fazendo leis. Então, pensa com carinho em tudo aquilo que você vai discutir, falar, defender e ver em 2026. Para encerrar, eu desejo um ano de 2026 que está chegando abençoado, próspero para você e sua família. Uma região que se torne realmente promissora, porque são uma das mais antigas e menos valorizadas, são uma das que mais preservou e que menos pode usufruir. Somos a região que mais tem nascentes d'água, mas que também somos impedidos de trabalhar isso na área turística, na área também de lazer, por muita burocracia que existe. Eu estou falando com você, pai de família, com você, jovem, com as senhoras, com os senhores. Aqui vocês têm um amigo de verdade. Confiem no Bacil, porque o que nós aprendemos no berço lá de casa com a minha mãe, com meu pai, é algo que não se vende, é aquilo que tem valor, que é dignidade, caráter e respeito e honra, porque quando nós estamos longe das pessoas, mas quando defendemos, nós estamos honrando quem elas são. Pode ter certeza, estaremos honrando todos. Em 26, estaremos discutindo e apresentando propostas para um Paraná muito melhor em 2027. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Portal Irati. E Mesquita, parabéns pelo trabalho e profissionalismo de você. E a gente se encontra no rádio, na rede social, na rua ou em qualquer reunião que seja para debater o futuro do nosso Paraná. Deus abençoe a todos.